Estamos aqui novamente no Papo Mineiro e dessa vez nós vamos conversar com o empresário, com o executivo Jair de Aguiar Neto, que atualmente é o presidente do Belo Horizonte Convention Vistos Bureau, mas passou aí para outras entidades e ele vai contar essa trajetória pessoal, evidentemente um pouco da profissional também, né? Então, hoje, Jair de Aguiar Neto. Seja bem-vindo, Jair. Muito obrigado, Hernani. Boa tarde a todos. E hoje a palavra é sua e você vai contar para nós. E você deve ter visto algumas entrevistas anteriores. E você hoje está sendo o início do nosso terceiro mês. Né? Então tá fluindo, né? E agora a gente fica até mais tranquilo, mas a gente está ouvindo muitas histórias boas. Então a palavra é sua e fique à vontade. Muito obrigado, Hernani. Primeiro, parabéns pela reinvenção, né? Nessa pandemia a gente está tendo que se reinventar. E parabéns pela reinvenção, por esse novo modelo de apresentação. Muito interessante a proposta, está sendo muito elogiada por todos os lugares que a gente conversa. A gente está vendo um elogio, né? De algo feito com excelência e com competência que não lhe falta, né? Vai tentando. Falar da gente é muito difícil, né, Hernani? Porque normalmente a gente, inclusive quando alguém vai escrever um livro, né, sobre a pessoa, quem fala é um outro, né? É um terceiro. Então, falar sobre a gente mesmo é muito difícil. Mas eu vou tentar aqui um pouquinho, falar um pouco da minha história, trazer um pouco de alguma coisa para as pessoas que ainda não me conhecem também, tal, que puder conhecer. Eu sou Jair, né? Sou casado com a Sabrina, pai do Miguel e do Samuel. Miguel com 8 anos, Samuel com 5. E eu vou começar minha história com uma parte um pouco triste, mas depois ela fica alegre, porque quando eu tinha 18 para 19 anos, eu enfrentei uma profunda depressão. Né? Inclusive, eu tentei até contra a minha vida. E nesse momento, né, minha namorada, que é minha atual esposa, hoje Sabrina, ela falou que ela ia para uma igreja evangélica, e que ela estava indo, se eu quisesse ir com ela, tudo bem, mas se eu não quisesse, que ela estava indo. E eu fui para essa igreja, com uma depressão muito forte, com uma tristeza muito forte. E nesse lugar, né, eu tive uma experiência com Jesus. E nessa igreja, que foi a Igreja Batista Peniel, eu entendi meu propósito de vida. Então, minha vida começa a partir desses 18, 19 anos, onde tudo mudou na minha vida. Então, eu era uma pessoa muito depressiva, muito, né, como eu falei, né, tentei até contra a minha própria vida e tal. E eu tive esse encontro com Jesus e isso mudou a minha vida, porque me deu propósito de vida, né? E com essa mudança, eu comecei a amadurecer e comecei a me dedicar mais ao trabalho, comecei a ter propósito realmente de vida e de fazer as coisas. E aí, isso já tinha o Actual, e eu trabalhei dentro do Actual aqui, estava trabalhando dentro do Actual durante anos aqui na parte operacional e mais na parte de alimentos e bebidas. Então, né, durante essa trajetória, né, nós fizemos a aquisição do Actual aqui, minha família, em 2003, fizemos uma reforma até 2005, abrimos o Actual, sem o centro de convenções ainda. Então, até 2013, eu trabalhei muito mais na parte operacional e na parte de alimentos e bebidas. Você sabe cozinhar? 2013, sei. Fui ensinado. Você gosta? Gosto, sei cozinhar. Aprendi a cozinhar. Quem me ensinou muito o que eu sei hoje de cozinha foi o Henrique Michel, que muita gente conhece na hotelaria, e também o chefe interno aqui do Actual, que era o Eduardo Martins. Então, quando precisava, Hernando, eu já cheguei a entrar dentro da cozinha, junto com a equipe de cozinha, para atender eventos, enfim, fazer o que era necessário. Além disso, sei carregar geladeira, né, frigobar, sei carregar a cama, né, hoteleiro sabe carregar tudo. Então, fiz muito dessa trajetória minha aí. E aí, em 2013, a gente viu que haveria uma super oferta hoteleira, né, que nós teríamos aí a Copa do Mundo, né, tão gerada a Copa do Mundo, que ia gerar uma demanda absurda e tal. Nós vimos que essa demanda, ela iria acontecer, mas que depois que acontecesse a Copa, nós teríamos um vale muito grande para percorrer, de uma crise muito grande, uma super oferta hoteleira. Então, aí foi onde nós decidimos concluir
o centro de convenções do Actual, para 2.000 pessoas, porque todos os investimentos estavam indo para a área de hospedagem, né, de OHs e tal, e nós vimos que nós precisávamos ir por um vertente diferente. E a única coisa que não havia no mercado, pelo menos de investimento, era a parte de eventos. E aí nós terminamos o centro de convenções, com uma obra que durou até o final de 2014, né, e conseguimos concluir esse centro de convenções, e foi o que manteve o Actual vivo até a pandemia. Então, eu costumo falar que se não fosse o centro de convenções, certamente o Actual estaria fechado depois de 2015, né, depois da Copa, e com o centro de convenções foi o que sustentou o Actual até a pandemia. Em 2015, né, a gente estava com o centro de convenções todo pronto, então já estava tudo funcionando, a nossa parte de atendimento de alimentos e bebidas para 2.000 pessoas toda pronta, com tudo comprado, fornos combinados, né, com a melhor tecnologia instalada na cozinha, uma coisa assim, realmente de primeiro mundo. E aí eu fui chamado, né, fui convidado para assumir o desafio que era a área comercial, porque a gente se viu prontos para atender, mas mas sem cliente. Então, assim, nós chegamos a um ponto que a gente estava sem cliente, mas pronto para atender qualquer tipo de evento. E aí eu aceitei esse desafio de ir para a área comercial. E aí nessa época foi uma época muito intensa, de muito trabalho, muita noite sem dormir, porque a venda da hotelaria, a venda hoteleira, ela é muito complexa, né? Você tem flutuação tarifária igual a companhia aérea, você tem uma série de atores, né, dentro da distribuição hoteleira que ela é muito complexa. Então eu tive que estudar muito sobre isso, não conhecia muita coisa sobre isso, tive que realmente estudar, mas eu ouvi uma frase de um amigo também, que ele falou assim, olha, você acha que alguém consegue vender seu hotel melhor que você? Eu falei, olha, realmente não, eu conheço tudo que tem lá dentro. Ele falou, pois é, então eu acho que é você que tem que assumir. Então a diretoria me chamou e nós fizemos um plano, né, traçamos um plano para essa venda, que foi onde nós conseguimos, em 2016, parar de cair. Nós estamos muito próximos, que é a Fiat, e a Fiat, ela meio que determinava como é que eram as vendas e o faturamento do Actual, porque a gente tinha um decréscimo de venda da Fiat e um decréscimo de vendas do Actual. Um aumento de vendas da Fiat, de volume de carros, e um aumento da venda do Actual, por causa da região que nós estamos, né? E aí, a partir de quando veio a crise de 2015 e tudo mais, a Fiat saiu de 400 e poucos mil carros para 160 mil carros. Então, isso foi um impacto no faturamento do Actual de 40% por aí, né? A gente ter essa crise ao nosso redor, né? No nosso entorno. E aí, quando eu assumi o comercial, já com o centro de convenções, tive que me reinventar, né? Reinventar a maneira de vender o Actual, a maneira de se posicionar no mercado. Afinal de contas, a gente tinha o maior centro de convenções de hotel do estado, né? E isso era uma mudança muito significativa. Então, a venda deveria ser feita também de forma diferente, já que o volume, né, do negócio tinha aumentado consideravelmente. Então, nós passamos as estratégias, conseguimos entender qual que era o melhor, quais eram as melhores praças, fomos desbravando essas novas praças, esses novos clientes. Nós chegamos a um ano aí ter mais de 400 novos clientes, né, em um ano somente. Então, assim, clientes corporativos. Então, realmente, a gente saiu de uma venda de ser comprado, né, começamos a ser vendidos. O ser comprado é porque a demanda chegava. Então, nós começamos a ir atrás da demanda. E isso mudou completamente a forma com que os clientes nos viam. E voltamos em 2016. Então, a Fiat continua caindo em seu faturamento, em produção de carros, e nós estabilizamos em 2016 e começamos a crescer. Então, aí é que tem uma grande virada aqui no Actual. Nós deixamos de ser um hotel com centro de convenções, nós nos tornamos um centro de convenções com um hotel ao lado. A gente até brincava muito, né? Se alguém quiser dormir, tem uns quartinhos lá no fundo, né? Porque a proporção era absurda. Era 2.000 pessoas, né, para atendimento em eventos, mais de 5.200 metros quadrados de área para eventos e 150 apartamentos. Então, a proporcionalidade era muito diferente. Mas a gente sabia que esse era o caminho, porque vários apartamentos seriam criados, né, como foram criados para a Copa, e vários deles estariam vazios. Nós começamos a fazer uma comercialização mais
mais integrada. Então, eu não vendia somente o centro de convenções, mas vendia o centro de convenções, a hospedagem, a alimentação, transfer, e também comecemos a vender alguns hotéis que estavam aqui também no entorno. Então, a gente sai de uma posição de tomador de demanda do mercado e a gente assume agora uma posição de gerador de demanda desse mercado, né? Então, é uma posição bem diferente. Isso nos levou aí a recuperar as perdas desse faturamento, né, que nós tivemos em 2014, 2015, e começar fechar 2019 com 420 eventos feitos aqui no ano. Então, assim, foi uma mudança muito radical, vamos dizer assim, né, que foi realizada aqui. É lógico que eu não fiz nada disso sozinho, né, Renan? Você sabe que nós somos uma empresa familiar, então meu pai trabalha aqui, minha mãe trabalhava aqui, minha irmã também. Eu falo sempre no passado porque hoje nós estamos fechados, né? Estamos há um ano com o hotel fechado devido à pandemia, e não fiz nada sozinho. Nós tínhamos uma equipe muito boa, e além disso, minha irmã, Alessandra, que você conhece, é uma profissional de excelência na parte de administração, e que era responsável pela administração do hotel e tocava isso aqui de uma forma com muita competência. Com certeza. Então, assim, né, você conhece ela, você sabe o que eu estou falando. E aí nós conseguimos, então, reposicionar o hotel no mercado, né, com eventos, inclusive, que Belo Horizonte não recebia. Então, muitos dos eventos que a gente fazia aqui nem iam para Belo Horizonte. Eles nem estavam cotados para chegar em Belo Horizonte. Nós começamos a captar esses eventos, a ir atrás e captar esses eventos e colocar Belo Horizonte e Contagem, região metropolitana, na prateleira, né? Então, por exemplo, eventos para 2.000 pessoas, não tinha outro espaço a não ser aqui. Porque o maior espaço que tinha em Belo Horizonte era o Minas Centro, com 1.700 lugares. Para 2.000 pessoas não existia. Então, nós conseguimos abrir um novo leque e atender uma demanda que não vinha para Belo Horizonte. E isso, inclusive, impactou muito BH. Quando nós recebemos um evento aqui, que nós tivemos 800 OHs ocupados em Belo Horizonte. Então, nós tivemos 800 apartamentos ocupados em Belo Horizonte por causa de um único evento. E aí nós saímos de uma posição, Renan, de ser um hotelzinho ali em Contagem, para ser um centro de convenções que gerava demanda para o mercado e impactava, inclusive, Belo Horizonte. E aí, depois dessa mudança, né, e vendo também que a gente vendia, não era o atual, eu nunca vendi o atual, eu vendi o destino Belo Horizonte, vendia tudo aquilo que estava no entorno, possibilidade de entretenimento, possibilidade de agregar ao evento experiências que fossem diferentes de outros destinos. Então, essa era a grande diferença, né, que nós podíamos proporcionar para o atual. E aí começou a surgir os primeiros convites, né, para assumir cargos e posições dentro do setor. Então, o primeiro convite que eu recebi foi a vice-presidência da BIH, e quem me convidou foi a Érica Drummond. Travou aqui, Ana. Voltou? Travou não, tá ouvindo? Não, para mim estava travado aqui, desculpa. Não. Então, eu recebi um convite da Érica Drummond, que é, né, a proprietária do Ouro Minas, era dona também da Veste, né, hotéis, todo mundo conhece, foi secretária de turismo. Ela me convidou para ser vice-presidente dela, na BIH. Eu aceitei, e foi uma escola. A Érica, assim, me ensinou muita coisa sobre o setor, sobre a questão política, como que as coisas nas instituições e nas entidades funcionam. E eu aprendi muito que, para mudar a nossa vida pessoal, Renan, a gente normalmente demora 6 meses. 6 meses você consegue mudar alguma coisa na sua vida pessoal. Na empresa, 1 ano, 1 ano e meio, por aí você consegue mudar uma cultura, um procedimento, um processo. E no público é 3 a 4 anos. Você começar a ver uma pontinha de alguma mudança significativa para o setor. Então, assim, não é fácil. Você tem que entender o tempo das coisas, né, as mudanças, né, muita mudança de gente e tal, no meio do caminho, e se você tentar manter a mesma linha de condução ali, de atuação perante esses órgãos públicos. Então, assim, foi uma experiência muito diferente. Hoje eu estou, né, fui convidado para, depois de 6 meses da BIH, eu fui convidado para ser presidente, assumir a presidência do Belo Horizonte Convention Visitors Bureau, que foi uma coisa muito bacana, assim, que uma entidade já com 20 anos de história, já tinha várias referências, inclusive que a própria Érica Drummond já tinha sido presidente.
e foi uma surpresa assim, para mim ser chamado, né? Fui convidado pelo conselho curador da entidade para assumir a presidência. E ali eu aprendi muita coisa, né? Tanto com a Érica, quanto com outros presidentes também que eu comecei a conhecer, e comecei também a me envolver dentro de algumas conversas políticas também, né? Então, assim, muito contato com deputados, com vereadores, com conselhos, né? Com o Conselho de Turismo, o Conselho Municipal, Estadual, também muito contato com deputados, né? Para que pudesse colocar as nossas demandas, os nossos pleitos junto a esses representantes, né? Para que pudessem nos ajudar, mas muito, que eu falei, né? Muito difícil, né? Porque a morosidade do poder público eu vi até o Alexandre falando, o Alexandre Abad falando, uma burocracia, né? É muito grande, e infelizmente a gente demora muito tempo para mudar alguma coisa. Então, como eu vendia o atual e vendia destino, quando eu fui para o Convention Bureau, foi basicamente aquilo que eu já fazia, né? E foi algo que era muito natural para mim, porque eu já comercializava destino, já vendia destino em Belo Horizonte, já falava muito sobre destino. O que foi muito bacana foram as conexões e as pessoas que a gente conhece, para que a gente consiga, inclusive, aumentar o nosso leque de informação, né? E articular para que a gente tenha melhores informações também, né, para vender. À frente do Convention, né, consegui mudar um pouco o posicionamento, tanto eu quanto a diretoria, né, mudar um pouco o posicionamento da entidade para com o mercado. Então, nós ficamos muito mais abertos ao mercado, né, muito mais transparentes, muito mais agregadores, entendendo que a gente não faz nada sozinho, que tudo é em conjunto, somando forças que a gente consegue mudar alguma coisa, né, o mercado precisa ser colaborativo. Eu achei interessante porque quando você foi convidado para ser o presidente do Conselho Empresarial de Turismo da Associação Comercial, que você chegou e falou assim, olha, vocês são os fundadores do Convention. O Convention está para servir as suas entidades. As entidades corporativas, a BH, a BAV, a Brasel, né, o Cidbron, e vai por aí, todos os segmentos. Então, eu achei que esse foi um marco muito interessante da sua gestão. Porque eu acredito muito nisso, Fernando. Eu acredito que se você quer ser servido, você precisa servir primeiro, né? E eu acredito muito nisso. E como o Convention ele é uma entidade formada por outras entidades e que trabalha de forma transversal, então ele trabalha de forma vertical, pegando todas, desde o bar, desde a Associação de Bares e Restaurantes até a Associação da Estrada Real, quer dizer, né, muito eclético o volume de pessoas, né, que a gente acaba representando, né, como destino. Então era essencial que primeiro a gente ouvisse essas entidades, o que essas entidades esperavam do Convention Bureau, esperavam do presidente, da diretoria executiva, para que a gente pudesse fazer um alinhamento, porque não adiantava nada o presidente chegar e falar, olha, eu quero ir para a direita, sendo que todas as entidades estavam pedindo para ir para a esquerda, né? Isso para mim não fazia o menor sentido. E com isso eu acho que nós conseguimos conquistar também a confiança, né? Retomar um pouco da confiança da instituição, porque a instituição para de somente falar e ela começa a ouvir, né? Ouvir os pares que estão em volta e o mercado, principalmente. O mercado precisava ser ouvido. Eu vinha do mercado também, eu já sabia como é que o mercado estava falando da entidade, a gente precisava mudar isso de alguma forma, né? Então, com isso, acho que a gente conseguiu mudar um pouco essa perspectiva. O Destino de Belo Horizonte precisava se unir mais, se integrar mais, e eu acho que foi bacana essa construção. Fizemos também, né? Realizamos aí mais captações, abrimos mais, né? Eu até brinco, as pessoas falam assim, o que você fez no Convention Bureau? Eu falo, começamos a atender o telefone, né? Porque eu acho que é certo, isso é bem literalmente isso, né? Atender bem ao telefone. Nós simplificamos muito, né? Porque senão ficava naquela, a gente precisa fazer. Eu falei, tá, mas peraí, o básico está sendo feito? Não está. Então, peraí, vamos fazer o básico, né? Atender o telefone, tratar bem quem está querendo vir, né? Fazer articulações e diminuir o custo de transação das pessoas que estão querendo realizar seu evento em Belo Horizonte. Isso era essencial, isso não era feito. Nós sabíamos que isso não estava acontecendo da forma que precisava acontecer. Então, acho que só essa mudança aí já foi uma mudança bem significativa. A gente sabe dos desafios, tem muita coisa ainda para fazer, mas nós conseguimos realizar 5 eventos de Visite Belo Horizonte, trazendo
organizadores de eventos para a cidade. Foram 2 edições, inclusive, online, estamos para a terceira, tentamos fazer a terceira aí. Além da participação nossa na EBS também, que foi muito marcante também, fomos lá com uma das principais feiras, né, de organizadores de eventos do país, e nós fomos com patrocínio de cota ouro, ou seja, né, novamente unindo forças junto com o setor para que pudesse todos aqueles que precisam, né, estar na prateleira, estivessem lá bem representados. Uma parceria, uma aproximação também muito bacana com a Belotur, com a Secult, né, Secretaria de Cultura e Turismo do Estado, com a Belotur, que é da Prefeitura, para que a gente pudesse construir junto. Novamente, nada sozinho, né? A gente não consegue fazer nada sozinho. Acho que basicamente é isso. Você também teve, durante o seu período, né, desde lá outubro de 2017, está caminhando para 4 anos, você também teve uma Belotur com gente que entende do setor, que era Malab e agora Gilberto, né? Que às vezes as pessoas, né, apesar que Leônidas tinha passado um pouco na Belotur, mas ela era, na época, mais da cultura do que da Belotur, e foi pouco tempo, mas o Malab e o Gilberto sendo coisas, são bons parceiros e entendem de uma questão. E também agora no estadual, porque você sai também de um Gustavo Arraes, que entendia do assunto, né? Tinha talvez o mais adiantado circuito turístico do estado, né? Que é lá Monte Verde, que hoje, eu estava entrevistando ele outro dia, tem mais de 300 estabelecimentos hoteleiros em Monte Verde, que nem cidade, é apenas um distrito de Comando Caio. Muita coisa. Né? E agora o Leônidas, que entende, né? Graças a Deus, que entende bem, que sabe muito bem, é preparado, tem cursos, tanto na cultura como no turismo. Então você percebe o outro ritmo, né? Inclusive até na montagem da equipe, né? Traz pessoas também que entendem do assunto. Então, essa parceria é muito útil para você também poder desenvolver seu trabalho nas entidades que você tem passado. Né? Sem dúvida. E eu acho interessante, Ana, que às vezes a gente ouve, né, vem no privado, isso foi um negócio bacana que eu aprendi muito, às vezes a gente ouve assim, o funcionário público não trabalha. Na verdade, os que trabalham para os que não trabalham. Então, assim, trabalham dobrado, às vezes até triplicado. Então, eu tive a grata surpresa de encontrar pessoas, né, tanto na Belotur, quanto na Secult, na Assembleia e outros lugares, tantos aí, na Câmara dos Deputados e tal, que são pessoas que estão realmente envolvidas e preocupadas em trabalhar, em dar resultado. E não tem horário, não tem final de semana, não tem nada. Trabalham como a gente na iniciativa privada. O ruim é que eles trabalham para aqueles que, infelizmente, não trabalham, né? Então, assim, é uma minoria. Mas essa minoria faz realmente a diferença e nos ajuda muito para tentar modificar as coisas do jeito que estão, né? O status quo. Então, é muito bacana. Foi uma grata surpresa, né, de ter essa experiência diferente em contato com o poder público e ver que tem muita gente boa, tem muita gente que trabalha, tem bem e se dedica mesmo como se fosse a sua empresa, né? Nós temos aí pequenos empreendedores ali dentro do poder público. Isso é muito bom. O ruim é que as leis barram a inovação, né? As leis barram, desincentivam, na verdade, né? A inovação, desincentivam alguém a assinar alguma coisa, né? A partir do momento que assinou ali, responde o resto da vida, né? Então pode, em qualquer momento ali, o Ministério Público questionar, etc. Mas é interessante como que realmente eu tive a sorte de trabalhar com boas pessoas e até hoje, né? Eu passo Leônidas assumindo a Secretaria de Cultura e Turismo, Gilberto à frente da Belotur e muitos desafios, né? Muitos desafios. Eu assumi meu primeiro mandato no convênio, eu fiz e eu achei que eu estava no pior momento do mercado, do setor, né? Foi quando eu assumi, foi em 2017, enfrentando aquele momento terrível que nós passamos com a superoferta hoteleira e crise pós-Copa. E no meu discurso da segunda posse, eu falei, olha, eu assumi o Convention Bureau no pior momento do setor. Eu tive que rasgar ele numa semana depois, porque aí veio a pandemia. Exatamente uma semana depois. Foi. Uma semana depois veio a pandemia, fecha tudo e tal, e lockdown, e essa loucura toda que nós estamos vivendo aí há mais de um ano. Então não foi fácil, não é fácil. Vamos voltar um pouquinho. Então, 2013 a 2015, 2016, essa mudança profissional sua, mas também você estava mudando. Você foi papai, né?
Primeira vez em Foi. 2013, depois 2016, é isso? Isso mesmo. 2013, depois 2015. Então, fui pai 2 vezes aí, com Miguel e Samuel, e isso transforma a nossa vida, né, Nando? Isso aí muda completamente a forma da gente atuar. As crianças hoje são mais sabem mais do que a gente, né? Elas vêm, parece com outro chip, e elas vêm Sim. elas pegam hoje o celular, pegam o computador. Eu, por exemplo, apanho do meu neto para valer. É isso mesmo. Eles têm outro ritmo, né? Outro ritmo de vida, de entendimento, de perguntas, né? E a gente tem que se preparar. Minha base para a criação de filhos lá em casa é a Bíblia, né? Então, eu tenho que sempre estar lá voltando no manual e tentando procurar como é que eu faço. Apesar de ter sido escrito há 1.500 anos atrás, ou mais de 2.000 anos atrás, ainda é muito atual, inclusive nessa questão de criação com filhos e tudo mais. Então, assim, a gente tem que sempre estar voltando no manual para entender, porque é um desafio completamente diferente, mas muito gostoso, muito prazeroso, inclusive. E olha que você é bem novo ainda, né? Então, você está mais perto deles. Tá mais Eu já fui perto. mais novo, né? Eu já fui mais novo, né, Nando? Hoje eu não tô tão novo assim mais, não. Mas realmente tem que ter uma cabeça aí na hora de conciliar essa questão aí com o filho, que não é fácil. Mas é muito prazeroso. Não tem dúvida. Já aí nós estamos caminhando para o final, né? Quero que você pense assim, o que você quer deixar de mensagem? Também esse momento complicado, que a gente não sabe que dia que vai terminar, né? Quando vai terminar. Não é fácil para todos nós, né, gente? Você sabe muito bem que eu trabalhava 10 horas por dia, recebendo, em média, 50 pessoas dia, ou visitando, ou recebendo visita, ou no telefone, ou vai por aí, né? No evento. É isso aí. E de repente eu me vi em casa, né? Como estou até hoje, né? Claro que praticamente nada parou. Às vezes a gente trabalha mais do que Sem dúvida. fazia, mas é um momento diferente que a gente teve realmente que repensar as coisas todas para a gente, para a vida da gente. Eu que não sou tão mais novinho assim, também eu tive que repensar o que eu tinha que fazer, o que eu posso fazer, né? Para manter nessa questão. Aprendi, eu não sabia nada dessas coisas tecnológicas, praticamente nada, tive que aprender. Hoje não vou dizer que eu vou dar aula, não, mas muita coisa eu já sei. Sem dúvida, sem dúvida. Então, queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, né, que é um pessoal da cadeia do turismo, dos eventos, mas também outros assistentes que têm curiosidade e que, felizmente, como eu te disse, nós estamos entrando no terceiro mês e já está próximo de 2.000 pessoas já acompanhando. Muito bacana. Bom, primeiro eu quero agradecer, Bernardo, você ter me chamado, me colocado aqui para falar um pouco da minha história. É o que eu falei, né? Falar da gente é muito difícil, mas eu acho que eu consegui aqui um pouquinho dar um overview aqui desses anos todos que passamos aqui. Então, te agradecer pelo convite, te desejar sorte e sucesso, porque eu acho que toda reinvenção ela é muito desafiadora, mas a gente precisa ter firmeza, né, nessas decisões e buscar realmente caminhos novos aí, que a pandemia está exigindo realmente isso. Nosso mercado sofreu demais, muitas perdas aí, perdas financeiras, perdas de empresas, perdas de pessoas. Então, o nosso mercado sofreu muito com isso. Vai ser um dos últimos mercados a voltar, infelizmente. Mas nós temos aí um futuro que vai vir. Eu acredito muito que esse futuro ele vai chegar e a gente tem que estar buscando estar preparados para ele. Porque nós temos duas opções. Ou ele chega e a gente está completamente despreparado, e aí as oportunidades e as questões que vierem, nós vamos perder. Ou então a gente tem como estar preparado e na hora que chegar realmente essas oportunidades, a gente conseguir aproveitá-las ao máximo. É um momento difícil, não é fácil para ninguém. Eu mesmo, nessa pandemia, perdi aí 4 familiares. Então, não foi nada fácil. Foi uma distância de um, às vezes, foi 15 dias do outro. E foi muito difícil isso, né? Tanto para mim quanto para minha família passar por isso. Mas é algo que nós não escolhemos passar, né? Nós estamos passando, mas nós não escolhemos passar. Nós podemos agora decidir o que nós vamos fazer para frente. Porque do jeito que o mercado ficou, não tem muita coisa que a gente pode falar do que vai ser do passado, que passou, não adianta a gente voltar nisso. Então, eu acho que é isso. Primeiro, agradecer a Deus também, sobre tudo que Ele tem feito na minha vida. Se eu estou hoje vivo, é porque Deus chegou e colocou a mão na minha cabeça e falou assim, olha, é você, vem para cá, né, vamos mudar a sua história. Porque se não fosse Ele também, Hernando também não estaria aqui.
Então eu criei em algo maior, eu criei num propósito muito maior, que Deus tem na vida de todos nós. Então que a gente possa nesse futuro se preparar, buscar se capacitar, entender outras áreas, novos negócios, novos modelos, estar muito aberto a esse novo que vem por aí, que a gente ainda não sabe ao certo o que é, mas para que na hora que ele chegar, nós não tenhamos perdido tempo, né? Mas sim aproveitado esse tempo de pandemia para melhorarmos enquanto ser humano e também enquanto profissionais nesse mercado. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram também, né? Que privilegiaram, né, a gente nesse programa aqui, e que Deus abençoe vocês. Até mais. Obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado. Eu sei que você está muito ocupado, principalmente com essa questão política durante a pandemia agora. Hoje está um dia de... Sempre, cada dia é uma decisão diferente, né? De estado, de município, vai por aí. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite e um grande abraço, viu? Imagina, obrigado, Hernani. Então, hoje tivemos no Papo Mineiro o empresário Jair Aguiar Neto, contando das suas experiências, contando da sua trajetória pessoal. A família sempre tem vamos dizer assim, um papel muito importante. Então, até o próximo Papo Mineiro. Um forte abraço a todos.